Olá, eu sou a aluna Mariana Noia de Oliveira. Irei apresentar o meu tema de TCC1, orientado pelo professor Lucas Benini, do Departamento de Engenharia Mecânica. E o tema é a influência do aditivo alumina trihidratada no compósito aramida e resina epóxi para a fabricação de uma proteção corta-fogo de um veículo de competição do tipo Fórmula SAE, parte 1. Colocamos aqui o parte 1 por ser o TCC1, ainda não possuímos resultados dos testes referentes a esse estudo. Bom, introduzindo o assunto, a gente vai começar falando sobre a equipe Faraday Racing. É muito importante a gente entender o que é essa equipe, porque esse estudo gira em torno de uma peça para essa equipe, né? Então, começando aí, a equipe Faraday Racing é composta por estudantes da UF. Eles têm como objetivo a construção de um carro elétrico de corrida. Esse carro elétrico, ele compete na Fórmula SAE EV. O que é essa Fórmula SAE EV? Né? A competição estudantil que abrange, né, estudantes de todo o país, universidades de todo o país. Então, cada universidade vai com o seu carro competir. E essa competição acontece em Piracicaba. Atualmente tem acontecido em Piracicaba, em um autódromo. E aí, nessa competição, são feitas provas dinâmicas e estáticas, onde os carros vão ganhando pontos, né, conforme vão executando as provas. E no final, a equipe vencedora tem a oportunidade de competir na Fórmula Internacional. E essa ocorre nos Estados Unidos. O ponto de destaque aqui é que para que os carros participem das provas estáticas e dinâmicas, é necessário que eles passem por inspeções técnicas. E essas inspeções, elas são feitas de acordo com o regulamento que rege a competição. Então, todo ano a competição lança, né, um regulamento e é importante que todas as equipes construam os carros baseados nesse regulamento da competição. Caso contrário, o carro não compete nessas provas. Aqui na esquerda, a gente tem uma foto do carro da equipe Faraday Racing de 2020. Ele estava sendo testado em rua fechada. E uma das exigências do regulamento da competição é que esse carro tem uma peça chamada corta-fogo. E essa peça, ela faz a proteção do piloto, né, contra chamas e contra peças de alta voltagem. Aqui na foto da esquerda, a gente consegue perceber uma corta-fogo. Essa é uma corta-fogo de um carro a combustão, né, da Fórmula SAE combustão. Mas para a Fórmula SAE EV, é o mesmo conceito, entretanto, é importante que a corta-fogo tenha, além de um material anti-chamas, um material isolante elétrico, por ser um carro elétrico, né? Então, é importante que a corta-fogo proteja não só do fogo, como também da parte elétrica do carro. Então, para a Fórmula SAE EV, a corta-fogo deve ser feita de alumínio, e aí esse é o material que vai proteger do fogo, mais um material isolante elétrico que se enquadre na norma UL 94V0. E o que é essa norma UL 94V0? A norma UL94 é um padrão elaborado pelo Laboratório Americano de Controle de Qualidade, o L, e é responsável por especificar a tendência que o material tem de extinguir ou de espalhar as chamas uma vez que ele for incendiado. Então, assim, especificamente para a norma UL94V0, que é a que o regulamento da competição da Fórmula SAE exige, o material isolante elétrico, ele vai ter que, dentro de 10 segundos, extinguir a chama sem gotejamento ou fagulhas emitidas. Por que eu falo especificamente V0, né? Porque tem outras. Tem a UL94V1, tem o UL94V2, tem as Hs, que é a chama horizontal, mas nesse caso, o material sendo incendiado verticalmente, por isso o V, ele deve extinguir dentro de 10 segundos a chama sem gotejamento ou fagulhas emitidas. Então, o nosso material isolante elétrico, ele vai ter que se enquadrar nessa característica. E qual que é o principal problema que gerou esse estudo que a gente está falando agora, né? A equipe, ela encontrou um desafio imenso em selecionar um material que fosse isolante elétrico, para corta-fogo, que se enquadrasse na norma UL 94V0, que tivesse uma boa aderência no alumínio, né, para poder colar no alumínio e formar a peça final exigida no regulamento, que fosse leve, até porque estamos falando de um carro de corrida, e que não apresentasse um custo elevado, né? Que fosse um material acessível também aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Então, assim, foram muito esquisitos e a equipe encontrou uma dificuldade enorme em encontrar um material que se enquadrasse em todos esses quesitos.
O policarbonato, ele já foi utilizado, mas ele foi utilizado de forma errada, porque o material que foi utilizado não tinha certificado de que atendia a norma UL 94V0. E nem todos os policarbonatos atendem a essa norma. Os que possuem esse certificado, eles são bem mais caros. Além disso, o policarbonato não se mostrou um material muito adequado para fazer parte da corta-fogo. Por quê? Porque, como a gente pôde ver na foto anterior, a corta-fogo é uma peça grande, é uma peça que isola o piloto da parte trativa do carro, então ela acompanha a geometria no carro. No final, a corta-fogo fica com uma geometria complexa. Ela tem que ser um pouco maleável para encaixar no carro. Então, o policarbonato ele não tem essas características, né? É um material mais pesado, né, para um carro de corrida. Não tem uma boa aderência no alumínio, ele também é liso e o alumínio também é, então no final ele ficou descolando. Além da questão de que os policarbonatos com certificado de atendimento normal L94V0 são mais caros. Nesse sentido, o objetivo do nosso estudo é selecionar e configurar um material isolante elétrico para a fabricação da corta-fogo a ser utilizada em um veículo de fórmula do tipo SAE-EV, que atenda aos requisitos da norma UL 94. E aí, nesse objetivo, a gente tem os nossos objetivos específicos, que são selecionar um material compósito que se enquadre nessa norma para a parte isolante da corta-fogo, testar esse material conforme a norma UL 94V0 e propor a construção da corta-fogo da equipe Faraday Racing com esse material compósito. E por que um material compósito, né? O principal objetivo de um material compósito é atingir uma combinação de propriedades que não é alcançada por nenhum material individualmente. E o que é esse material compósito? Ele é um composto constituído de 2 ou mais materiais distintos que se enquadram nas categorias de metais, cerâmicas ou polímeros. Então, no final, basicamente, a gente junta 2 materiais e com essa junção a gente consegue atingir uma combinação de propriedades que a gente não consegue encontrar em nenhum material individual. E aí a gente gera um material extraordinário. E isso é perfeito para o nosso estudo. Porque o que a gente quer, né? A gente quer um material que seja isolante elétrico, que se enquadre numa norma extremamente específica, né, que é o L94V0, que seja leve para o nosso carro de corrida, que seja maleável, que seja aderente ao alumínio. São muitas características que esse material tem que ter para ser encontrado assim no material individual e que, além disso, tem que ser acessível para a nossa equipe, porque a nossa equipe não tem muito capital para investir. Então, no final, nós chegamos à conclusão de selecionar um material compósito. Aqui na figura direita, a gente tem um esquema, né, que mostra, né, as duas fases do material compósito, a fase dispersa e a fase matriz. Nesse sentido, a gente entra na seleção desse material compósito. Quais materiais selecionamos para fazerem parte deste composto? Bom, para a fase dispersa, a gente selecionou a fibra de aramida. Mas por quê, né? Por que a fibra de aramida? Primeiro, que a fibra de aramida é um material de alta resistência e módulo de elasticidade, então elas são muito utilizadas em virtude de suas excepcionais relações de resistência e peso. E isso é muito atrativo, porque se trata de um material, de uma peça que vai entrar em um carro de corrida, a gente precisa que esse carro seja leve. E a segunda característica, que foi a mais atrativa de todas, ela é altamente resistente à combustão e estável, mantendo suas elevadas propriedades mecânicas com temperaturas relativamente elevadas. Essa característica é fundamental para que o nosso material se enquadre na norma L94V0. Aqui na esquerda, a gente tem uma foto de uma fibra de aramida. É importante destacar que esse material não é muito barato, mas a equipe tem patrocínio de fibras, de tecidos de fibras, tanto fibra de vidro quanto fibra de aramida. Então, acaba se tornando acessível para a nossa equipe, por conta desse patrocínio. Quando não conseguimos de graça, conseguimos com descontos, então é um material bem acessível que dá para ser utilizado. Bom, para a matriz foi escolhida a resina epóxi, principalmente em virtude da sua alta resistência mecânica e química.
Também é importante destacar que quando a gente varia o peso molecular das resinas epóxi, a gente consegue uma variedade de resinas com viscosidades que vão de líquidas até sólidas. Então, isso também é muito importante, uma vez que a equipe vai fazer a laminação desse compósito, né, a fabricação desse compósito manualmente no laboratório. Então, é importante que seja uma resina líquida, uma resina fácil de se trabalhar. E ela é muito utilizada em veículos de alta performance. Aqui na esquerda a gente vê um carro da Mercedes de Fórmula 1, onde a lateral desse carro foi feita de fibra de carbono laminada com resina epóxi. É importante destacar que é a matriz que vai determinar a temperatura máxima de serviço, né? Visto que é essa matriz que funde ou amolece ou se degrada, né, em uma temperatura muito mais baixa que o reforço fibroso, né? A aramida, por exemplo, ela aguenta muito mais do que a resina epóxi. E isso é importante, porque apesar da aramida ser anti-chamas, ser extremamente resistente à combustão, a resina epóxi não é, ela é altamente inflamável. E é aí que entra o nosso aditivo retardante de chamas. Os aditivos, eles são responsáveis por melhorar ou modificar as propriedades de um polímero para torná-lo mais útil. E a maioria dos materiais poliméricos são inflamáveis, né? Que é o caso da resina epóxi. Então, vai ser importante a gente colocar um aditivo retardante de chamas nesse nosso composto, né? E aí nós escolhemos a alumina trihidratada. Ela funciona eliminando o calor necessário para a decomposição térmica de polímeros e eliminando a água, que é responsável por diluir os gases combustíveis na chama, além de criar uma camada protetora, agindo de barreira para a troca de calor. Quando a alumina trihidratada é combinada com uma resina epóxi, a gente consegue laminá-la, né, em uma matriz e aí contribui para a propriedade de autoextinção do fogo do material. Então, dessa forma, a gente consegue ter um material que atenda a norma UL 94V0. Bom, a grande questão aqui é saber qual quantidade de aditivo eu devo colocar nesse compósito de aramida com resina epóxi para que ele se enquadre na norma UL 94V0, para que ele faça a extinção dessas chamas, uma vez que incendiado, em 10 segundos. Então, a ideia é montar vários corpos de prova, né, deste compósito, com diferentes porcentagens de alumina trihidratada e fazer o teste referente à norma UL 94V0 para avaliar se esse material atende à norma. Aqui o teste ele é feito dessa forma, né? A gente tem nessa figura 6 aqui o sistema de ensaio da UL 94 vertical. Então, o corpo ele é incendiado verticalmente com um bico de Bunsen e a gente coloca um algodão embaixo. Então, através de um cronômetro, cronometrado o tempo que esse material leva para extinguir as chamas totalmente. E o algodão é necessário para a gente ver se esse material soltou algum tipo de faísca ou se ele gotejou, que também é um requisito, né, que a norma UL 94V0 exige. Então, fazendo esse teste com as amostras, a gente consegue ver qual a porcentagem de aditivo deve ser colocada nesse compósito. Bom, e por fim, como será a metodologia e cronograma desse estudo, né? O estudo desse trabalho vai ser realizado através da equipe Faraday Racing, localizada na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, e a metodologia vai seguir os passos descritos neste cronograma aqui da tabela 1 abaixo. Aqui nós temos a revisão bibliográfica, que está ocorrendo e que deve ir até agosto, a seleção do material compósito, que precisa ser até setembro, no caso já aconteceu, né? Nós já selecionamos a aramida, a resina epóxi e a alumina trihidratada. Preparação das amostras, né? E aí nós vamos fazer o compósito com diferentes porcentagens de alumina, e essa preparação deve ocorrer até outubro. Posteriormente, os testes de chama, né, onde nós vamos testar essas amostras com as diferentes porcentagens de aditivo de acordo com a norma UL 94V0. A construção da corta-fogo com o material que se enquadrar na norma UL 94V0, com a devida porcentagem de alumina trihidratada, e a documentação dos resultados, que deve ocorrer até dezembro. Bom, para concluir, aqui nós temos as referências que foram utilizadas nesse trabalho. Bom, também gostaria de agradecer a atenção de todos e a oportunidade de apresentar esse trabalho aqui no CPEM.
Espero que tenha ficado claro o tema, que todos tenham entendido e que tenha sido interessante para vocês de alguma forma. Muito obrigada!